Deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Em adoração para a entrada da plataforma, vamos cantar o hino Vamos Adorar. Vamos adorar ao Senhor, vamos demonstrar gratidão, vamos entoar hino de louvor ao eterno Deus da criação. Que possamos ter nosso ser pronto para ouvir sua voz. Que Jesus nos dê muito mais poder e outros vejam que Ele vive em nós. Ao Senhor vamos adorar seu amor, vamos exaltar ao nosso grande Deus, o Rei do universo. Busquemos ao Senhor em oração. Mais uma vez, bom Deus, te buscamos no teu recinto sagrado, te pedindo que tua bênção e iluminação esteja sobre cada um de nós. Que tudo quanto falarmos, tudo quanto ouvirmos nessa manhã seja para honra, para glória e edificação do teu povo, mas especialmente, Senhor, para a glorificação do teu sagrado nome.
Ajuda-nos a entender que tens uma mensagem para cada um de nós. E ao sairmos daqui dessa manhã, que possamos sair convictos que tu tens um plano na vida de todos que estamos aqui. Ajude-nos, Senhor, a sermos receptíveis às tuas bênçãos proporcionadas nesta manhã. É o que te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde Bom dia, bom dia, bom dia. Quantas crianças lindas, né? Quantos aqui comeram granola hoje de manhã? Levanta a mão. Ninguém. Quantos comeram banana? Isso. Maçã. Né? Tomaram leitinho. Né? Tem os leitinhos, suquinho. Pão com manteiga. Gostoso, né? Falando de comida, né? Porque está perto do almoço, o gordinho já fica falando de comida. Né? Pois bem, a história que eu vou contar hoje para vocês é a história do João. João chegou em casa todo faceiro, todo feliz, todo contente, com o relógio na mão. Quantos de vocês têm relógio? Eu estou vendo que a Esther tem relógio. Que relógio bonito, Esther. Olha lá. Ó, presente de Natal, relógio, tá? É bom que desenvolve o raciocínio matemático, tá? Quem tem relógio sabe medir tempo. É um dos princípios da matemática, tá? Então pede relógio no final do ano pro papai. Aí o João chegou todo faceiro com o relógio. Era mais bonito do que esse aqui do tio Leandro. Tá vendo aqui? A mãe do João olhou para ele e falou assim: Joãozinho, que relógio é esse? Você falou que queria comprar um relógio, estava juntando latinha, juntando dinheiro, vendendo sucata para conseguir dinheiro para comprar um relógio. Você já comprou um relógio, João? É, mãe, consegui. Olha aqui, mãe, que coisa linda. E já subiu para o quarto correndo. Você sabe que mamãe percebe quando o neném está mentindo, né? Já percebeu isso? Alguma vez você falou para a mãe assim: mãe, como é que você sabe disso? Mãe sabe de coisa que vocês não imaginam. E a mãe do Joãozinho ficou desconfiada. Que história mal contada essa história que ele conseguiu comprar um relógio. Subindo para o quarto, o Joãozinho chegou no quarto e começou a falar sozinho, falando com ele mesmo. Eu acho que a mãe não percebeu, Passei lá na frente, lá na relojoaria do seu Mané. E o seu Mané tinha colocado o relógio em cima do balcão. E foi lá dentro pegar um pano para limpar não sei o que. Eu vi o relógio lá e fui lá e coloquei o relógio no bolso. Agora ele é meu. Agora é meu. O dinheiro que eu juntei com a sucata, eu vou comprar sorvete, geladinho, laranjinha. E ele ficou todo faceiro, todo feliz, que ele tinha dinheiro no bolso e o relógio. Percebe? Estou tão feliz, mas que relógio lindo, ele é o relógio mais lindo do mundo. Ele falou assim: ele vai dormir do meu lado. Aí ele foi lá, arrumou o travesseiro, colocou o relógio bem do lado da cabecinha dele, e ele falou assim: eu vou dormindo escutando o tic-tac do relógio. O relógio faz tic-tac, não é isso? Não é tic-tac? Tic-tac, tic-tac. Como é que é? Fala aí. Não sei. É tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Da Esther é eletrônico, não faz tic-tac. E aí ele colocou o relógio. E eis que daqui a pouco ele... Vou prestar atenção. E eis que o relógio não estava fazendo tic-tac. Você sabe o que o relógio estava fazendo? João ladrão. João ladrão. João ladrão. João ladrão. Ele acordou desesperado, naquele pijaminha,
de bolinha, e olhou para um lado, olhou para o outro. Quem é que está me chamando de João ladrão? Não tinha ninguém dentro do quarto. Só estava ele, o relógio e o travesseiro. Não deve ser nada. Deitou novamente, colocou o relógio. Vou escutar o tic-tac do relógio. Mas ao invés de fazer tic-tac, o relógio estava fazendo, faz aí para mim. João ladrão. João ladrão. João ladrão. O Joãozinho não conseguiu dormir aquela noite. Foi terrível. A noite toda, João ladrão no ouvido dele. Acordou, cheio de olheira, remela nos olhos. Chegou lá todo desanimado para tomar o desejum com a mamãe. Joãozinho, o que foi que aconteceu, Joãozinho? E ele começou a olhar para a mãe e começou a chorar. O que foi que você está chorando, Joãozinho? Mamãe, eu fiz uma coisa terrível ontem. E ele contou a história. Contou a história de como ele foi lá e pegou aquele relógio que não era dele. Na hora que seu mané estava distraído. Contou que a noite toda o reloginho ficou falando para ele, João ladrão, João ladrão, João ladrão. A mãe do Joãozinho chegou para o Joãozinho e falou assim, sabe filho, sabe quem foi que falou para você a noite toda? Sabe quem foi que ficou falando João ladrão toda noite para você? O Espírito Santo. E se o Espírito Santo falou isso para você, é porque você tem que se arrepender e você tem que consertar o erro que você cometeu. Mas consertar como, mamãe? Você vai devolver o relógio. Mas mãe, você vai devolver o relógio. Você vai pedir desculpa para o seu mané. Você vai consertar o que você fez de errado. E a história conta que o Joãozinho foi lá, devolveu o relógio, pediu desculpa para o seu Manuel e resolveu o problema dele. E nunca mais ele ouviu o João ladrão na orelha dele. Sabe, crianças, que vocês possam ouvir a voz do Espírito Santo. Quando ele falar para você, não faça isso, conserte o que está errado. Corra para consertar. E agradeça a Deus, porque Deus mandou o Espírito Santo para falar para você e você corrigir o que estava errado. Tá bom? Que Deus possa abençoar vocês e vamos prestar atenção agora na mensagem que o pastor Quarupi vai falar para nós. Tá bom? Pode voltar aos seus lugares. Obrigado. Agora teremos uma mensagem musical com o Quarteto Adventes. Esta noite quero ouvir a voz de Deus. Eu dependo da sua poderosa luz. A batalha difícil é pra mim. Quero hoje ouvir a suave voz de Deus. Esta noite quero ouvir a voz de Deus. Eu dependo da sua poderosa luz. A batalha difícil é pra mim. Quero hoje ouvir a suave voz de Deus. Eu enfrento duras provas que parecem não ter fim.
eu me sinto muito fraco, não consigo prosseguir. Sei que não estou sozinho, eu confio em meu Deus. Ouvi sua voz falando a mim: meu filho, eis-me aqui. Essa noite quero ouvir a voz de Deus. Eu dependo da sua poderosa luz. A batalha difícil é pra mim. Quero hoje ouvir a suave voz de Deus. Encontrei a esperança em meio à aflição. Posso agora descansar, tenho paz no coração. Foi em meio à negra noite que encontrei o meu tesouro. Ouvi meu Deus falando a mim: eu estou contigo aqui. Essa noite quero ouvir a voz de Deus. Eu dependo da sua poderosa luz. A batalha difícil é pra mim, pra mim. Quero hoje ouvir, quero hoje ouvir a suave voz de Muitas vezes em minha vida eu andava tão só, mas Cristo guiou-me com amor. Faz também o seu cuidado em dizer-me assim: meu filho, vamos para a aula. Vamos com nosso bom Redentor para o lar, pra ti. Já posso ouvir vozes de anjos no céu louvar este Deus de amor. Caminhando ainda até o dia sucumbir, a saudade já sinto do alvor. Mas
mais, meu bom Pai, conduz-me e com o seu amor, muito feliz para o lar indo estou. Vamos com nosso bom Redentor para o lar, pra ti e mim. Já posso ouvir vozes de anjos no céu louvar este Deus de amor. Já posso ouvir vozes de anjos lá no céu louvar esse Deus de amor. Provai e vede. História de hoje. Encontro com Deus. Meu nome é Maria Contreira e pertenço ao Distrito Missionário de Huancayo Central. Eu conheço a igreja há 7 anos. E nesse momento eu tinha um negócio de suprimentos elétricos que fazia mais ou menos 2 anos que eu havia aberto. E eu já estava fazendo clientela. O negócio ia crescendo. Eu estava vivendo em outra cidade quando estava com meu esposo. E eu pedi a Deus que me tirasse daquele lugar, que me desse independência econômica e que me libertasse desse casamento tão difícil para mim. Já estava adquirindo a independência econômica, que era o que eu queria. Foi aí quando um missionário chegou à minha loja e me ofereceu ensinar-me a Bíblia, o que eu aceitei. Foi aí que eu comecei a conhecer muitas coisas da Bíblia, como o sábado, o dízimo, os alimentos. No início me parecia tudo tão difícil. Eu havia ganho um pouco de dinheiro e queria comprar um gravador. Apesar de estar separada do meu esposo, pedi a ele, que conhece mais de equipamentos, que me ajudasse a decidir, a escolher um de boa qualidade. E no momento de pagar ele disse: não, esse é um presente que te dou. Eu aceitei, me surpreendeu e me alegrou muito, porque disse: bem, esse é um presente de batismo. Foi assim que comecei a dizimar sobre todas as coisas que me presenteiam. Em uma conversa com meu ex-marido, depois de eu dizer que Deus me dava tantas coisas, ele me disse: Deus não te dá nada, quem te dá sou eu. E eu disse: sabe, eu nunca te pedi nada. E na Bíblia diz que Deus permite que os ímpios te enriqueçam para que Ele dê a seus filhos. Então Deus está permitindo que você tenha, para que dê a mim, porque eu não te pedi. Você me deu porque você quis. E me dá porque Deus assim o quer. Para mim, o dízimo é uma bênção, não só uma obrigação. Porque nós permitimos que Deus nos abençoe. É mais que provar a Deus, é provarmos a nós mesmos há grandes maravilhas que Deus quer fazer em nossas vidas e que nós não permitimos pela falta de fé, por não acreditar e confiar nele.
Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Curvamos as nossas frontes nesse momento para orar pelos dízimos e as ofertas. Nosso bom Pai que estás nos céus, somos gratos ao Pai porque mais um sábado pela manhã estamos na tua casa para louvar o teu nome. Obrigado ao Pai porque aqui em Joinville temos um local especial, onde podemos te louvar e bendizer o teu santo nome, Pai. Nesse momento queremos que tu venha abençoar os dizimistas e ofertantes desta manhã, Pai. Que realmente nós possamos colocar nessas salvas, ó Pai, o valor das bênçãos que tu nos deste na semana que passou. Que realmente essas ofertas e os dízimos, eles possam, ó Pai, ser usados para abreviar a tua volta a este mundo, ó Pai. E que nós possamos contribuir para isso e ficar felizes, ó Pai, para que muito em breve tu possa voltar a este mundo e nós possamos ir morar contigo nas mansões celestial. Pedimos as tuas bênçãos, agradecidos somos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, cantaremos o hino de número 14, de Glória te adoramos. Jubilosos te adoramos, Deus.
exulte em louvor a ti, Senhor, ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Vamos nos colocar de joelhos e vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus e amorável Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos aqui na Tua igreja, cantando, louvando, escutando a voz do Espírito Santo falar a nós. Querido Deus, agora vamos ouvir a Tua palavra através do nosso pastor Quarupi. Ilumina a mente dele, prepara o nosso coração, para que essa mensagem ela produza efeitos espirituais em nossa vida, que o caráter de Cristo possa ser implantado cada vez mais em nosso coração e totalmente, para refletirmos plenamente a imagem de Cristo. Que esse culto seja uma bênção, que o amor de Jesus nos envolva, que os anjos estejam conosco, e que as tuas bênçãos se façam sentir em cada pessoa que aqui se encontra nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu feliz sábado a todos os irmãos e amigos que nos visitam nessa manhã. Amém? Feliz sábado. Obrigado. Deixo dizer, como sempre digo, que o poder e a graça de Cristo possa estar sobre todos nós nessa manhã. Amém? Queridos, antes de poder trazer a mensagem, deixo dar algumas mensagens, alguns anúncios a vocês. O primeiro deles é que vocês devem ter recebido na entrada um convite especial do Ministério da Recepção. Nós montamos, na verdade, para o 2014 uma nova recepção, baseado no que tínhamos, mas o projeto da recepção do próximo ano é que todos os membros dessa igreja sejam associados à recepção da igreja. Então, se você nunca fez nada, ou você acha que não tem nenhum talento, eu acho que todos nós sabemos cumprimentar alguém, dar um sorriso para alguém na porta. Então, cadastre-se e a recepcionista vai ligar um dia, vai dizer, olha, você prefere participar? Você vai no cadastro, vai ver do primeiro culto ou do segundo culto? Quer estar conosco na recepção e vai nos ajudar. O único incômodo que você vai ter é passar um momento inteiro praticamente em pé lá, né? Que não dá para a gente colocar umas poltronas para você sentar lá na frente. Mas vai ser muito útil a obra do Senhor trabalhando na recepção. E que vocês possam se cadastrar para também fazer parte desse ministério importante na igreja. Segundo anúncio que queremos dar é que amanhã, a partir das 17 horas, temos comissão da igreja. Essa comissão é ainda da comissão de 2013, para as decisões que precisamos tomar nesse último mês do ano, especialmente a mudança do único culto no período das férias. Então precisamos que aqueles que são membros da comissão possam estar aí, participando dessa comissão amanhã às 17 horas. Um outro anúncio que nós precisamos dar a vocês é dizer a vocês de que, o anúncio não, mas dizer a vocês que eu senti saudade de vocês no sábado passado. Alguns de vocês não estavam aqui, e eu sei que por ter sido feriado na sexta-feira vocês foram passear, e foram bem no passeio? Bem ou não? Foram bem, não é verdade? O pastor pregou sábado passado aqui, para a gente foi uma bênção. Mas por falar nisso, essa igreja está sendo importante, porque na semana passada, no meio da semana, pastor, eu recebi um telefone e me disse, pastor, eu estou indo a Joinville, o senhor não quer que eu pregue sábado na igreja central?
Olha, eu já tenho, na verdade, quem pregue. Na verdade, tem um pastor já designado para pregar na igreja. Ah, sim, porque eu estava indo aí, podia pregar para vocês. Eu digo, puxa vida, a gente está procurando pregadores, tem alguém até se oferecendo a pregar. Mas eu era pastor ali no norte e uma vez um irmão me procurou. Disse, pastor, não lhe digo nada que aconteceu. O que foi? E ele disse, um irmão que teve, nós tínhamos um irmão na igreja que tinha um problema de lábio leporino, é isso mesmo? Leporino, isso, lábio leporino, tinha problemas físicos e devido a uma deficiência que ele tinha. E ele me contou que o irmão chegou na igreja e disse, eu estou um pouco chateado. Por que você está chateado? O irmão perguntou assim, porque eu sou adventista há 5 anos. 5 anos de adventista. Eu não me dízimo, eu não me oferta, eu venho na igreja todo sábado, toda quarta-feira, todo domingo. Eu estou aí antes de começar o culto. E eu nunca deixei de ajudar alguém quando preciso. Agora, uma coisa que me incomoda, nunca me convidaram a pregar. Ele queria saber por que ninguém convidava ele para pregar. E é difícil a gente dizer para uma pessoa assim, né? Mas por que estou mencionando isso, irmãos? Porque eu confesso a vocês, mesmo nesse tom de descontrair vocês nessa manhã, me preocupa muito quando Deus me chama para estar aqui nesse púlpito. E nós, pastores, sabemos, né, pastor? A gente fica preocupado em saber o que minha igreja precisa ouvir. O que precisamos dizer para a igreja. E nessa manhã quero poder apresentar a vocês algo que eu acho que poderia ser apresentado até para todos os pastores da NC. Ou melhor dizendo, toda a liderança da Igreja Central de Joinville. Mas não é esse o meu objetivo. O objetivo é adaptar essa mensagem de liderança de um servo do Senhor para mim, para você, para nossa família. Abram comigo vossas Bíblias. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34. Talvez o que nós vamos ler agora é base daquilo que acontece na vida de alguém que toma cedo decisões ao lado de Deus. No capítulo 34 de 2 Crônicas, a Bíblia começa dizendo no primeiro versículo: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ora, 8 anos de idade, ninguém é capaz de tomar a responsabilidade de governar uma nação. É evidente que foi nomeado o reino aos 8 anos de idade, mas tinha súditos que o ajudavam a reinar. Mas a Bíblia no versículo 2 começa mencionando algo extraordinário a respeito desse pequeno menino e juvenil que se tornou um jovem bastante valoroso. Versículo 2 diz: fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem... Não existe relato na Bíblia mais autêntico do que o relato que fala sobre Josias. Diz que a primeira coisa na vida dele foi fazer o que era reto diante do Senhor, e andou nos caminhos de orientação do seu pai Davi. Ele era descendente de Davi. E diz mais que não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. Imagine a personalidade de um jovem que começou a tomar decisões aos 16 anos de idade. Apesar de ser rei desde os 8 anos, aos 16 começou o seu ministério de reinado. Por outro lado, quem era bem Josias? Era filho de 2 reis tremendamente que desagradaram a Deus. O avô dele, o bisavô dele, chamava-se Ezequias. O seu avô chamava-se Manassés. E ele era filho de Amon. E diz que Manassés e Amon foram os piores reis que existiram entre o povo de Israel. No versículo 22 do capítulo 33 de 2 Crônicas, dá uma ideia de quem foi Manassés e quem foi Amon, pais de Josias. Olha o que diz a Bíblia, versículo 22 do capítulo 33. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai.
porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e as serviu. No reinado de Manassés e no reinado de Amon, a idolatria chegou ao seu ponto alto e o auge de idolatria entre o povo de Israel. A decadência espiritual da nação de Israel foi completa. E quando Amon tem que dar o reino, o maior, o primogênito do seu reino era Josias, e tinha só 8 anos. E a nação estava tão degradada que não tinha um rei que pudesse substituir a Josias. Então, o reinado foi dado a Josias, mesmo com 8 anos de idade. E Josias assume a responsabilidade agora de tomar conta de todo o reino de Israel, que antes era dividido em 2 partes. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tinha como capital Judá, o reino do sul tinha capital Jerusalém. Sempre 2 reis governavam ali em toda a província judaica chamada naquele tempo. E agora, nesse momento, Josias com 8 anos de idade assume o reinado e aos 16 anos diz que ele começa a tomar decisões na vida. Mas o primeiro passo da vida dele foi fazer o que era reto diante do Senhor. Não é fácil para um jovem dos 8 a 16 anos que entra na puberdade, depois entra no período da adolescência, que está buscando autoafirmação, que está querendo sua independência sem ter condição financeira para isso, que busca algo de responsável, de se tornar-se responsável, mas sem poder assim ser, pela pouca idade que tem, tomar a rédea de uma nação inteira, ainda mais uma nação tremendamente decaída espiritualmente, como a nação israelita nessa época. Mas a Bíblia menciona que em 1 Reis capítulo 13, versículos de 1 a 6, menciona que talvez Josias, 286 anos, fora profetizado em Israel. Olha o que menciona no capítulo 13. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão nesse tempo era o sacerdote. Chamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e osso humano se queimarão sobre ti. Deu mal aquele mesmo dia, dizendo: este sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará em cinza que há hoje sobre ele. Tendo o rei na época ouvido isso, diz que duvidou da palavra de Deus. E a mensagem diz que ele então, diz que nesse momento o altar se fendeu em cinzas. Versículo 5 diz: o altar se fendeu em cinzas e derramou o altar segundo o sinal que o homem de Deus apontara para a ordem do Senhor. E eis que o rei, e então disse o rei: homem, Deus implora em favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa reconhecer a mão. E o homem de Deus implorou em favor do Senhor, e a mão do rei lhes recolheu e ficou como antes. A Bíblia está dizendo que quando duvidou da palavra de Deus, o rei, diz que ao estender a mão em direção ao altar, sua mão tornou-se o que, irmãos? Ressequida. E depois então ele pede àquele homem de Deus que orasse em função dele, pedisse por ele. E aquele homem de Deus clama ao Senhor e sua mão volta ao normal. Mas aqui está uma mensagem que foi dada 286 anos antes que Josias assumisse o trono. Para vocês terem uma ideia, como já era uma anunciação do céu que Josias faria um bom trabalho entre Israel. Agora notem, o segundo passo de Josias aparece no versículo 13 em diante. Após decidir ser reto a Deus e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. O segundo passo diz: porque no 8º ano do seu reinado, se ele tinha 8 anos quando assumiu, no 8º ano tem Josias quantos anos? 16 anos de idade. Era um jovem.
E diz que no 8º ano do seu reinado, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém nos altos dos postes ídolos e da imagem de escultura e fundição. Aos 16 anos começa ele a buscar ao Senhor e pedindo a Deus que algo extraordinário acontecesse. 4 anos depois, ele então toma uma decisão e sai destruindo todos os altares de Baal que havia sido construído entre o povo do Senhor. Ele não podia aceitar, com 20 anos de idade, que ainda o povo que havia sido escolhido de Deus tivesse em sua casa um ídolo qualquer. E ele sai de Jerusalém, vai a Betel e começa a chamar a toda a família e entrar em casa por casa, vendo quem tinha um poste ídolo em casa. E começa a destruir os postes ídolos, dizendo que daquela forma a ascensão do povo de Deus nunca aconteceria. E deixa eu trazer essa mensagem para os nossos dias. Primeira decisão de Josias: fazer o que era reto diante do Senhor, sem desviar para a direita nem para a esquerda. Muitas vezes sofremos consequências por escolhas que nós fazemos, fazendo coisas erradas, contrárias à vontade de quem? De Deus. Aqueles que decidem fazer o que é reto diante do Senhor terão ascensão espiritual. Diz por outro lado que o segundo passo foi extirpar completamente, execrar completamente o pecado entre o povo de Deus. Não poderia esse povo seguir a Deus se ainda a sua vida era dedicada à idolatria. E ele então começou um processo. E então, diz no versículo 4, na presença dele, derribaram os altares dos Baalins. E ele despedaçou os altares de incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de esculturas de fundição. Quebrou-os, reduziu em pó e aspergiu sobre as sepulturas dos que tinham sacrificado. Decidiu completamente limpar, não só no templo, mas na casa dos servos do Senhor, qualquer poste ídolo. E a mim vem a pergunta quando encontrei. Eu mesmo me pergunto, que ídolo tenho em casa que está sendo substituído no lugar de Deus? Quanto tempo gasto, às vezes, tempo diante de um ídolo qualquer, que toma o meu tempo de estar na presença do meu maravilhoso Deus. Talvez eu esteja falando a pais aqui que precisam renovar o altar do Senhor na sua casa. Precisa tirar ídolos lá de dentro, que evitam com que Deus se faça presente no seu lar. Mas interessante que ele não parou por aí. Diz-nos que o terceiro passo de Josias está no capítulo 34, a partir do versículo 3. Foi o envolvimento de todo o povo. E ele diz assim, então, para restaurar o templo, eu preciso que todos se envolvam. Quem havia destruído o templo em casa, a Baalins, quem havia destruído o poste ídolo que havia sido feito em casa, agora é chamado por Josias e diz, no 18º ano do seu reinado, estava fazendo agora 28 anos de reinado, não, 18 anos de reinado, diz, havendo já purificado a terra e a casa, envia a Safã, filho de Asaías, a Manassés, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, para que reparem a casa do Senhor, seu Deus. Foram então eles para buscar pessoas que pudessem reparar. E eles entregaram aos dirigiam sobre a obra que tinham seu cargo, casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhassem na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa do Senhor. Versículo 11. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeira para junturas e para servirem de vigas para a casa que os reis de Judá deixaram cair em ruínas. Diz no versículo 12, os homens procederam fielmente na obra. Foram chamados homens especialistas para reedificar, ou melhor dizendo, reestruturar o templo que havia sido danificado. O quarto processo da restauração que Josias fez
Diz a Bíblia no versículo 14: quando se tratava de dinheiro que havia trazido da casa do Senhor, Uquias, o sacerdote, achou o livro da lei, dada por intermédio de Moisés. Então disse Uquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei da casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhes deu o relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou os teus servos, e eles o fizeram. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Aqui o povo já havia acabado os ídolos, estavam restaurando o templo, e o dinheiro que encontraram no templo foi destinado da maneira correta. O povo começou a aprender a lição de fidelidade. Notem os passos: entrega a Deus sendo reto, depois não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, depois então ele faz com que o povo destruísse os balins e os postes ídolos da sua casa, chama a congregação para ajudar na construção do templo. Ao encontrar no templo dinheiro e o livro do Senhor, é direcionado o dinheiro para o lugar certo, onde Deus queria que assim fosse, e o livro é entregue na mão do rei. E o rei, quando começa a ler o livro, toma a sua, quem sabe, quinta atitude. E olha qual foi a quinta atitude. Está a partir do versículo 19 do capítulo 34. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes e ordenou ao rei Uquias e a Arcão, filho de Safã, Abdom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim. Isso aqui é fundamental e importante entendermos. Nada Josias tomava decisão sem consultar a quem? Ao Senhor. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, se você me buscar de todo o vosso coração. No momento da dúvida, da angústia, sem saber o que fazer, diz que Josias buscava ao Senhor e chamou aqueles servos que estavam com ele, seus conselheiros, e disse: buscai o Senhor em favor de mim. Perguntem a Deus o que é que eu devo fazer. Não era uma administração própria sua, era uma administração intercalada com a vontade de quem? De Deus. E agora o seu sexto objetivo foi buscar ao Senhor. E então, ao descobrir isso, de extirpar todo o pecado de Israel, depois de então buscar a congregação, para que assim pudessem reedificar o templo. Então, Josias ouve uma triste notícia. Os homens foram consultar ao Senhor e trouxeram a triste notícia dizendo que todo o povo ia ser destruído, porque haviam negado por muito tempo ao Senhor, e haviam construído em suas casas ídolos, e haviam feito postes ídolos e balins, altares a Baal. E assim, nesse momento, Deus diz e manda dizer a Josias que o único que safaria de lá era Josias. Vejam comigo, a partir do versículo 24 em diante do capítulo 35, ainda do capítulo 34 de 2 Crônicas, diz ali, a partir do versículo 24, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, toda a maldição escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira e todas as obras de suas mãos, e o meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: assim o Senhor, o Deus Israel, acerca das palavras que ouvistes, porquanto teu coração se estremeceu e te humilhastes perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhastes perante mim, e rasgaste tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te reunirei teus pais e tu serás recolhido em paz à tua sepultura.
e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei a resposta. Sabe qual foi a resposta? Todo mundo vai sofrer, mas você vai dormir antes para não sofrer e nem ver o povo sofrendo. Isso não desanimou a Josias. Por mais sabendo que ainda poderia livrar o povo do seu sofrimento, a Bíblia diz que Josias agora tomou uma nova decisão. Fez uma aliança com o Senhor. E essa aliança é fundamental. Talvez seja o 6º propósito dele. Então, versículo 29. Deu a ordem ao rei e a todos os anciãos de Judá de Jerusalém que se ajuntassem. E subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e levitas, e todo o povo, desde o maior ao menor, e leu diante de todos a palavra do livro da aliança, que fora encontrado na casa do Senhor. Sabe o que ele fez? Reuniu a todos, para que estudassem a Bíblia, a palavra que tinha do Senhor naquele tempo. Não poderia livrar esse povo do seu sofrimento, da idolatria, simplesmente por queimar os ídolos dele. Teria que restaurar o templo, e na restauração do templo também, ele decidiu que esse povo precisaria agora estudar um pouco mais a sua palavra, precisava conhecer a vontade de Deus, porque enquanto não conhecesse a vontade de Deus, continuariam errando. E muitas vezes a Bíblia diz: meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia está lá, ela é útil para trazermos para a igreja, mas não tem sido útil para podermos estudá-la em casa. Deixa eu lembrar a vocês, talvez eu esteja falando nessa manhã um pai aqui presente, há uma mãe aqui presente que cuida do seu lar, mas eu quero dizer que os passos que Josias tomou, talvez seja os passos que você precisa tomar. Primeiro, decidir ser um homem e uma mulher reta perante o Senhor. Decidir não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Segunda coisa, descobrir se há postes ídolos em sua casa. Se tem algo na sua casa que está lhe afastando da vontade de Deus. E quando isso acontecer, destruir por completo isso e buscar o Senhor. Ao buscar ao Senhor, você vai descobrir que Deus tem um plano especial. E ao abrir na sua casa a palavra do Senhor, o livro do Senhor, então algo extraordinário vai acontecer. E foi o que fez Josias nesses passos. Ele agora abriu o livro e leu para todo o povo. Vocês precisam entender qual é a vontade de Deus. E talvez a 7ª decisão tomada, ou 8ª decisão, já não tenho mais conferido a todos, mas diz aqui no versículo 33, Josias tirou todas as abominações das terras, que eram os filhos de Israel, e de todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Mesmo que alguém não tivesse o desejo, Josias imprimiu um princípio no meio deles: vocês terão que servir ao Senhor, porque se essa nação não servir ao Senhor, Deus dará contas e tomará contas com essa nação. E o povo então reconheceu que os passos pelos quais Josias estava dando é para restaurar a vontade de Deus no meio do povo. Quem sabe eu tenho pais ou mães aqui que precisam restaurar o altar da sua família, restaurar o templo, separar um lugar, limpar e tirar os postes ídolos, e todas as manhãs colocar sua família de joelho naquele lugar e dizer: Senhor, estamos entregando hoje nossas vidas a você. Por falar em separar um tempo ao Senhor, sexta, sábado e domingo teremos madrugadas com Deus. Amém? Sexta, sábado e domingo. Sexta, 5:30 da manhã. Sábado, às 6 horas da manhã. E domingo, às 5:30 da manhã. Ou da madrugada, como vocês querem dizer melhor. Mas estaremos em comunhão com Deus. Quando eles viram que o povo começou a fazer a vontade de Deus, quando Josias viu isso, se agora é hora de adorar. Porque como vocês estavam vivendo, vocês não tinham ainda o direito de adorar a Deus.
Seria uma abominação vir a Deus sem estarem preparados para isso. Mas agora que vocês destruíram postes ídolos, agora que vocês limparam o local da casa do Senhor, é hora de adorar. E diz no capítulo 35 agora, do livro de 2 Crônicas: então celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Versículo 2: estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e animou e serviram na casa do Senhor. Disse aos levitas, que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel, e já não tereis essa carga nos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus ao seu povo de Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias. Olha o que ele diz aqui. Agora ele começa a montar grupos familiares. Dentro de todo o povo que havia aceitado servir ao Senhor, vocês vão agora ter grupos familiares. Preparai agora, olha o que ele diz: preparai-vos segundo vossas famílias, segundo os vossos turnos e segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. Ministrai no santuário, segundo os grupos familiares das famílias de vossos irmãos e os filhos do povo, e haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Sabe o que ele fez? Descobriu levitas, e cada levita ia ficar com grupos familiares, e aquele grupo familiar era responsável pelos cultos ou pela adoração em certo período no templo. Depois outra família assumia os cultos, e os levitas estavam orientando essas famílias. Talvez não é esse o plano que Deus está trazendo para a igreja nesses últimos dias, em que no ano que vem cada ancião será um sacerdote de uma unidade de ação, de famílias, de grupos familiares dentro da igreja, na escola sabatina, em que vai mudar o sistema. Algumas mudanças nós teremos, de que você não vai precisar dizer na escola sabatina quantos estudos bíblicos você deu, você não vai precisar dizer quantas peças de roupa dada. Você vai dizer: participou de alguma ação social, sim ou não? Se participou, sim; se não, não. Você apenas vai dizer se estudou 7 vezes ou não. Se você estudou 5 vezes, diga não. Mas estudou 7 vezes no dia, na semana, é sim. Se estudou 6 vezes, é não. Se estudou 4 vezes, é não. Só é sim se estudar os 7 dias na semana, separadamente. Não é pegar a lição na sexta-feira e dar uma recapitulada: estudei os 7 dias. Não. É um dia de cada vez. Por outro lado, aprenderemos que ação social você faz da forma que você quiser. Se um dia você decidir ser apenas recepcionista de igreja, você cumpriu uma ação social diante do Senhor Deus. Se um dia você ajudar alguém a atravessar uma rua, você está cumprindo uma ação social. Se um dia você deu alimentação a alguém, você está cumprindo uma ação social. Dizer alguém: nós temos hoje aqui na igreja 2 membros da igreja adventista que são de fora desse país. São 2 irmãos lá do Haiti. Queria que os irmãos levantassem lá, por favor, os 2 haitianos que estão conosco. Levante-se lá para a igreja conhecê-los. Estão ele aí, um e o outro. Esses homens estão vindo todo sábado à nossa igreja. Moram no Boa Vista. Têm enfrentado algumas dificuldades, e a asa da igreja está ajudando. No sábado eles não podem comprar comida. E se você não preparou alimento hoje, prepare para sábado que vem, convide eles hoje para almoçar na sua casa. Eles quase não falam português, nem estão entendendo muita coisa que eu estou dizendo, mas eles precisam no sábado ter onde se alimentar. Então, se no sábado que vem eles estiverem aqui e você preparou o alimento, levem eles para a sua casa para almoçar com vocês. Converse com eles, precisam saber que aqui é uma família, ok? Nós estamos ajudando de outra forma com a asa da igreja. Já sabemos onde eles moram, já estamos dando assistência como igreja. Mas no sábado, na verdade, eles precisam ter esse convívio com a igreja. Muito obrigado pela presença, que Deus possa abençoá-los. Mas deixe para vocês, irmãos, isso é uma ação solidária. E se um dia você levar alguém para almoçar no sábado na sua casa, sabe que você vai respondendo no cartão? Fez alguma ação solidária durante a semana? Sim. Fiz. Não fez? Não. Não será mais, nós não estamos preocupados com o número de quantas vezes você fez ou não fez. A única coisa que você se sinta motivado a fazer de forma voluntária o trabalho do Senhor,
E aqui diz que Josias fez isso, separou famílias, e cada família oficializava no templo, junto com os levitas orientando. Agora não era mais só ancião dirigindo a igreja, não era mais só diáconos dirigindo a igreja, ou só gente que tinha sido nomeado pela comissão de nomeação de igreja. Aqui, Josias selecionou grupos familiares, e esses grupos eram responsáveis de dirigir a igreja por um tempo. Versículo 5 do capítulo 35 agora. Ministrai no santuário, segundo os grupos das famílias, de vós irmãos, e os filhos do povo, e haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa, e santificai-vos e preparai-vos para os vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Diz mais ele aqui: ofereceu Josias a todo o povo carneiros e cabritos do rebanho, todo o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000 por todos que se achavam ali, e de bois 3.000, tudo era da fazenda do rei. Ele se despojou de tudo que havia ganho como rei. E ele disse: cada membro daqui, dessa grande congregação, nessa adoração a Deus, se não tem um cordeiro, vai ganhar um cordeiro, mas vai oficializar o templo. E ele deu um cordeiro para cada família, um novilho, uma cabra para cada família. E assim, todo o povo, toda a família deveria fazer o quê? Holocausto ao Senhor, adoração ao Senhor. Além disso, não só se dispôs, mas diz no versículo 8, também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias, fidelidade a Deus. Já não tenho muito tempo, estou concluindo, mas deixa eu lembrar para vocês, eu estava construindo, como estou agora, e alguns de vocês, se quiserem me ajudar, por favor me ajudem. Eu estou construindo um salão de 7x8 lá no Itaú, para pôr a igreja lá dentro, porque ano que vem a associação vai ajudar a construir a igreja na frente, mas precisamos ter um lugar para abrigar a igreja, porque senão, vocês terem uma ideia, os irmãos iam se dissipar e não teremos lugar. Eu quero dizer para vocês que já estamos com as paredes a mais de 1 metro construído ali. Mas eu lembro que eu estava construindo lá em Itaituba, no Pará, onde encontrei minha esposa, uma igreja que tinha 14 metros de largura e 28 de comprimento. Uma grande igreja. E quando ela estava com estrutura já para pôr o telhado em cima, eu decidi fazer um mutirão com a igreja. E eu montei algumas equipes. E oramos a Deus pedindo que em 2 horas, num domingo, a gente cobrisse toda a igreja. Disseram: pastor, é ousadia? Não. Se nós trabalharmos como fez aqueles que reconstruíram os muros de Jerusalém, nós também conseguiremos. Então separamos, todas as mulheres vieram, e elas fizeram equipe. Algumas ficaram carregando as telhas, e outras ficaram na cozinha, cozinhando para todo mundo, todo o pessoal. Colocamos uma equipe de homens, que apenas levava as telhas lá para cima, e outra equipe que só colocava a telha, vinha outra equipe por trás só grampeando as telhas, e outra equipe vinha então rejuntando os grampos. E em 2 horas cobrimos uma igreja de 14 por 24. Mas uma coisa aconteceu na sexta-feira antes de cobrirmos a igreja. Eu visitei alguns líderes da igreja pedindo que nos ajudassem e que eu queria a participação deles. E um deles me disse: pastor, não dá, porque o senhor sabe, eu tenho loja e no domingo de manhã eu vou abrir a loja. Nada contra aqueles que têm loja e abrem no domingo, sem nenhum problema. Acho que até é justo por não poderem abrir no sábado. Mas ele disse: como eu tenho que estar na loja, pastor, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar 2 homens para ajudar lá. Eu disse: não quero, seus 2 homens pagam. Disse: por quê, pastor? Porque eu quero que você um dia tenha orgulho de dizer: eu ajudei a construir essa igreja. Eu não quero que você diga: eu ajudei a pagar alguém para construir essa igreja. O seu dinheiro não é útil, nós queremos um mutirão de voluntários. Agora, se você colocar pelo menos uma telha lá em cima, para dizer: eu estou debaixo de um templo que eu ajudei a construir. Vocês imaginam que é envolvimento? Era isso que Josias queria, o povo envolvido na adoração. Termina dizendo de que até os seus príncipes decidiram então dividir o que tinham. E diz que também fizeram os príncipes ofertas voluntárias aos sacerdotes e aos levitas. E diz aqui que essa adoração nunca houve igual.
No versículo 18 do capítulo 35 diz: nunca pois, quer ver, veja aí, versículo 18 do capítulo 35, nunca pois se celebrou Páscoa em Israel, desde que os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel, que se acharam ali, os habitantes de Jerusalém. Nunca houve uma celebração, uma adoração maior do que aquela. Mesmo na construção do templo de Jerusalém, em que o templo se encheu de fumaça, não houve tanta alegria ao Senhor como houve na celebração, em que todo Israel celebrou de uma vez só. Cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo o seu sacrifício. Muitas das vezes, nós não envolvemos nossos filhos no culto familiar. Não envolvemos nosso filho na adoração da igreja. Não envolvemos nossa família no trabalho do Senhor. E lamentamos depois as consequências que ocorrem. Deixa eu mencionar a vocês. É por isso que quando tiver coral, quando tiver clube de aventureiros, clube de desbravadores, sociedade de jovens, coloquem seus filhos nessas funções. Diz mais o texto que todo esse auge que teve Josias em 31 anos foi apagado por um erro que ele cometeu. Apenas um erro só. No capítulo 35, diz que agora o rei do Egito, chamado Neco, estava guerreando contra o rei dos assírios. E Neco guerreava contra Carmiquins. E de repente armou-se Josias com seu exército, dizendo: nós vamos ajudar. E desde irmãos, muitos de nós entramos em certos problemas, porque quando vemos duas famílias brigando, quando vemos dois irmãos brigando, nós queremos tomar partido pelo um lado. E é melhor que a gente não se envolva. Se pudermos ajudar orando, se pudermos ajudar aconselhando, sim, mas não nos envolvendo para as decisões que devem ser tomadas. Neco, rei do Egito, começou a guerrear contra Carmiquins, que era o rei naquele tempo dos assírios. E nessa guerra, então, decidiu Josias se envolver. E Neco manda um recado para Josias. E não era um recado dele, não. Era um recado vindo do Senhor através de Neco para Josias. Diz o versículo 21 do capítulo 35. Então Neco lhe mandou a mensagem e mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que fez guerra comigo. E ele disse: Deus que me apressar, cuida de não te opores a Deus, que contigo para que não te destrua. Porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às suas palavras, que Neco lhe falara da parte de quem, queridos? De Deus. Não entra nessa história. O versículo 23 diz: os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui. E tiraram Josias ferido, colocaram num carro de bois, depois transferiram para outro carro, e antes de chegassem em Jerusalém, Josias estava morto. Sabe com quantos anos morreu? Com 39 anos de idade. Um rei novo. Poderia ter feito muito mais para o Senhor, mas morreu cedo, porque desobedeceu a ordem do Senhor. Eu queria apelar nessa manhã aos chefes de famílias dessa igreja e dizer a vocês de que o meu apelo a vocês é fazer os passos que fez Josias na vida. Tornou-se reto diante de Deus, decidiu não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, decidiu tirar os postes ídolos que atrapalhavam o seu relacionamento com Deus. Quem sabe na sua casa você precisa fazer isso. Chamou agora seus filhos, como toda a nação, e colocou eles diante do altar do Senhor, ajudou a reedificar a casa do Senhor, e abriu o livro do Senhor na presença do povo, leu, mudou o conceito de adoração, e fez com que
todos envolvidos adorassem ao Senhor. E nunca houve tal celebração como a de Josias. Não precisava ter morrido cedo. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando damos esses passos, nós damos o passo para servir ao Senhor. Mas Deus não tem sido adorado. E antes que eu pregasse essa mensagem a vocês, eu tenho pregado a mim. Por que, como Josias, não tenho agido na minha vida para que minha igreja mude? Por quê? Porque tenho sido descontente com o meu próprio povo. O que falta em mim como pastor para ver minha igreja mudar? Há 15 dias atrás, pouco mais de 15 dias, dessa quarta-feira a 8, posso dizer, eu pregava nesse púlpito. E eu tinha 12 membros assistindo o culto. Entre eles aqui tinha o irmão Zenato. 12 membros. E eu pensava, onde estão vocês? Cadê os membros da minha igreja? E sabe o que eu pensei? Não, deixa eu dar uma desculpa a mim mesmo. Muitos deles trabalham à noite. Trabalham por noturno e já tem que ficar livre no sábado. Devem estar trabalhando. Depois me confortei pensando, não, outros estudam, fazem faculdade e precisam estar na faculdade. Mas será que todos? Qual o poste ídolo que você tem em casa que está lhe tirando da adoração? Por que não vem à igreja? Por que não tem prazer de estar com Deus na igreja? A adoração aqui acontece todo sábado pela manhã, todo domingo à noite e toda quarta-feira. E olha que quarta-feira é dia de oração. Mas nós não estamos dispostos a adorar, a nos envolver, para que Deus possa descer sobre nós. E essa é a minha grande preocupação, que tenho feito eu como pastor, para restaurar a adoração ao maravilhoso Deus dentro dessa igreja. Confesso que tenho me frustrado, e tenho orado a Deus e buscado ao Senhor como fez Josias. Me dá uma solução. Mas eu queria fazer um convite. Se você não puder estar na igreja, porque não é esse o nível de, a forma de poder medir a religiosidade dos membros da minha igreja. Mas o meu apelo é, restaure, pelo menos, a igreja do seu lar. Restaure na sua casa o culto familiar. Coloque-se diante de Deus, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Destrua o poste ídolo, aquilo que for que você acha que seja. Arranje um lugar para limpar ali e fazer ali o lugar da adoração com sua família. Envolva seus filhos nessa adoração. E a celebração será do céu. A celebração será divina. Quantos querem buscar o Senhor ainda quando é tempo? Quantos querem buscar o Senhor? Amém. Tome um desejo. Josias chegou a dizer, se não mudar, nós teremos problemas. Josias morre, e vocês vão ver que Jeoacás reina depois dele, Joaquim, Zedequias, poucos tempos depois. Esdras tem que anunciar, vocês vão para o cativeiro. E Nabucodonosor invade Jerusalém, e o povo de Israel perdeu pátria, perdeu nação, e se tornou, por 400 anos, escravos de Babilônia. Depois, por mais alguns anos, escravos da Medopérsia. Depois, por mais alguns anos, escravos da Grécia. Depois, por mais alguns anos, escravos de Roma. Cristo veio ao mundo e esse povo ainda estava na escravidão. Hoje, mesmo depois de Cristo ter nascido, ainda somos escravos do pecado. E a minha pergunta é, quando teremos liberdade? Quando estaremos louvando com Jesus lá no céu? Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, se você me buscar de todo o vosso coração. Sabe, Ele quer uma entrega genuína de cada um de nós. E que nessa manhã, possamos entregar-nos genuinamente a Deus,
sabendo que o que fez Josias, fez porque um dia se condicionou a ser um fiel servo do Senhor, mas pagou com a vida quando não fez o que era do desejo do Senhor Deus. Pensemos nisso, e que aquilo que ouvimos tenha sido para a honra e para a glória de Deus e para o vosso crescimento espiritual nessa manhã. Amém. Nesse momento, cantaremos o hino 578. É hino de número 278, tal qual estou. Aceita-me, ó Salvador, confiante estou em teu amor, ó Salvador, me achego a ti, tal qual estou, eu venho a ti, e não me podes conceder, e minhas faltas esquecer, ó Salvador, me achego a ti, tal qual estou, eu venho a ti, e tu minha alma limparás, com teu amor me envolverás, ó Salvador, me achego a ti. Querido Senhor, maravilhoso Pai, obrigado a Deus por nos fazer conscientes de que da forma como estamos vivendo, não veremos a alva. Perdoa-nos, portanto, Senhor Deus. Somos indignos e pecadores, não merecemos a misericórdia que tens sido estendida a cada um de nós. Mas obrigado porque um dia entregaste seu Filho e Ele derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Queremos ser livres dos nossos ídolos, do preço dos nossos pecados. Queremos colocar nossas famílias em Tuas mãos, Senhor. E queremos sentir o desejo no coração de Te adorar em espírito e em verdade. Adoração para nós, Senhor, não pode ser necessidade, tem que ser prazer. E que sintamos prazer em vir em Tua casa Te adorar em espírito e em verdade. Dai-nos o prazer disso. Dai-nos a satisfação de estarmos na Tua presença, Senhor. E alegria reine no nosso coração quando ouvirmos o convite para vir à casa do Senhor. Continua conosco. Leva-nos em paz para os nossos lares. Ser com o trabalho do mutirão de Natal dos jovens nessa tarde. Logo mais o culto jovem, que seja para a honra e a glória do Teu sagrado nome também. É o que Te pedimos, na certeza da aceitação de nossa adoração a Ti nesse dia, por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor.